Ninguém faz a menor ideia do que está escrito na Bíblia. Ninguém lê a Bíblia. E esse que o que me dá mais medo. Quem lê a Bíblia é o pastor, é o padre, e ele interpreta do jeito... Nesse vídeo aqui vamos ver a possessão do Fábio Porchat. Qual é o maior interesse do Fábio Porchat e também da sua turma, principalmente da Rede Globo. Tenho vídeos para colocar para você aqui que vai ilustrar bem o que eu quero dizer. O que esse cara falou de Jesus e sobre a Bíblia novamente. Ele voltou a atacar a fé, a Jesus. Eu quero te mostrar isso, a atitude dessas pessoas e a possessão dessas pessoas. O que é a possessão de Fábio Porchat? Vamos mostrar aqui. Você vai ficar arrepiado com o que você verá. Seja bem-vindo a esse canal. Fico feliz em mais uma vez te ter aqui. Então já deixa o joinha aí. Se você, assim como eu, tem revolta contra esse povo, contra a Globo, contra o Fábio Porchat, contra essas pessoas que zombam de Deus, deixa seu joinha aí. Já comenta aqui, ó, o que você acha do Fábio Porchat. Queridos, vocês não gostam que eu enrolo fazendo anúncio aqui, mas eu tenho que fazer porque é a melhor forma de você viver de internet. Estamos mostrando pra você aqui como viver de internet. Veja isso daí. Atenção, agora para isso aqui, me conta uma coisa, você conhece a Shopee, a Magalu e a Amazon? Sabia que estes sites e muitos outros pagam de 100 a 200 por dia para você trabalhar de casa apenas com o seu celular? Isso mesmo, meu irmão. Ed Fernandes descobriu como trabalhar com esses e muitos outros sites de maneira honesta e segura. Para você ter ideia, ele tem feito mais de R$5.000 por mês só com esse site e além disso também tem ajudado a pessoas a mudarem de vida com essa forma de trabalho online. Esses são os resultados de algumas das pessoas. Então, pensando em ajudar vocês também, eu falei com o irmão Ed e perguntei se ele podia direcionar vocês também começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível, usando apenas o celular da sua casa. E ele me disse que consegue te dar um mini curso gratuito que vai te mostrar tudo como funciona. Para você receber o mini curso gratuito, só chamar o irmão Ed no WhatsApp que ele vai te responder e enviar o mini curso gratuito para você. O link do WhatsApp dele está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp. Pode chamar agora que ele tá online respondendo todo mundo. Sério, gente. Aproveita essa oportunidade porque é a resposta de Deus para a sua vida financeira. Então, corre lá e não deixe essa oportunidade. Pois bem, a melhor forma de você ganhar dinheiro usando o seu celular. Você que passa muito tempo na internet e não ganha nada com isso. Mude de vida usando o seu celular. É muito, muito top isso aqui. Primeiro comentário fixado, fala com o Ed que ele vai garantir um mini curso gratuito pra você. Amados amigos, irmãos em Cristo Jesus, o que você acha da Bíblia Sagrada? O que você acha dos ensinamentos de Cristo? Pois bem, eu sei que você, assim como eu, ama a Bíblia Sagrada. Você estuda a Bíblia Sagrada, porque a maioria dos meus inscritos aqui, aqueles que assistem os meus vídeos, são leitores da Palavra de Deus, são estudantes da Bíblia. Se você não é, eu indico a você a começar a estudar. Mas veja o que o Fábio Porchat falou contra a palavra inerrante de Deus. Ninguém faz a menor ideia do que está escrito na Bíblia. Ninguém lê a Bíblia. E esse que o que me dá mais medo. Quem lê a Bíblia é o pastor, é o padre, e ele interpreta do jeito dele e passa para aquela congregação ali, para aquela assembleia dele. Então a pessoa ouviu dizer uma interpretação do que aquele cara que já tem os preconceitos na cabeça dele vai dizer. Porque Jesus, por exemplo, não fala nada, não é contra gay. Em nenhum momento Jesus não fala nada contra gay. A gente tem Paulo falando, que nem conheceu Jesus. E tem no Velho Testamento que é abominável dormir com pessoas do mesmo sexo, assim como comer crustáceos é abominável. A palavra abominável aparece para dormir com pessoas do mesmo sexo e comer camarão. É abominável. Mas você escolhe achar abominável transar com uma pessoa do mesmo sexo e o camarão não. Fazer a barba não pode, é pecado mortal, não pode cortar pelos do corpo, não pode comer porco, não pode comer animal de pata fendida. Mas não, isso tudo ficou aceitável. Isso tudo bem, mas gay não pode. Tá lá. Em nenhum momento nem Jesus fala, porque Jesus não ia perder tempo com isso, pelo amor de Deus. Pois bem, ele tenta desvirtuar a Bíblia em questão do homossexualismo, dizendo o seguinte: Jesus não falou nada contra o homossexualismo.
O único que falou foi o apóstolo Paulo, que nem conheceu a Jesus Cristo. Ele dá a entender que ele conhece a Bíblia e que os crentes não estudam a palavra de Deus, e por isso nós achamos errado e temos certeza que é errado o homossexualismo. Mas ele diz, olha, os cristãos não estudam a palavra de Deus. Quem estuda é o padre, os pastores, e manipulam os ouvintes. E por isso que eles acham que isso é pecado. O apóstolo Paulo, que disse que isso era pecado, não conheceu a Jesus. Aí nós vemos o quão burro, intelectualmente falando, biblicamente falando, o Fábio Porchat é. Ele pode ser inteligente, ele pode ser um cara estudado, um cara de cultura, mas ele é burro. Ele é burro. Primeiro, o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco. Segundo, quem ensinou o apóstolo Paulo não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi nenhum desses. Quem ensinou o apóstolo Pedro foi o próprio o apóstolo Paulo, foi o próprio Jesus, que ele diz em 1 Coríntios 11, o que eu vos ensino, eu aprendi de Deus. Ele diz, aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos entrego. A sabedoria que eu aprendi do Senhor, eu também vos entrego. Se você for estudar um pouquinho mais a fundo a história do apóstolo Paulo, você verá que ele passou 14 anos recluso, depois da sua conversão, somente aprendendo de Deus. Passou tempos no deserto aprendendo do Senhor. O que ele aprendeu do Senhor, ele ensinou. Você dizer que o apóstolo Paulo não conheceu a Cristo, você não conhece a história do apóstolo Paulo. Você dizer que o apóstolo Paulo não conheceu o Senhor, você é muito burro. Porque o conceito de ser apóstolo é ter convivido ou ter visto Jesus Cristo. Não existe na Bíblia Sagrada um apóstolo sequer que não viu o Senhor Jesus. Quem fez o Paulo ser apóstolo foi exatamente Jesus. E Paulo conhecia Jesus. Paulo viu Jesus, tanto no caminho de Damasco, que Paulo também foi arrebatado em espírito e viu as coisas que ele disse que ele não era digno nem de falar, as coisas que ele viram. Agora vocês de esquerda, vocês desse grupo maldito, tentam desvirtuar a palavra de Deus. Em primeiro lugar, que nem em Deus o Fábio Porchat acredita, nem em Jesus ele acredita. Como que ele pode agora estar falando sobre a Bíblia, pregando sobre a Bíblia? Como que ele pode agora estar querendo dar uma de moralista, de conhecedor da palavra de Deus? Como? Acho engraçado do Fábio Porchat, Xuxa e entre outros artistas aí globais, é que eles não conhecem a Bíblia e querem pregar sobre teologia, sobre Bíblia. Aí depois eles falam o seguinte: se você não é negro, você não tem lugar de espaço de falar contra o racismo. Se você não é homossexual, você não tem lugar de espaço para falar contra o homossexualismo ou sobre o homossexualismo. Se você não conhece a palavra e não acredita em Deus, você não tem lugar de espaço para falar sobre a Bíblia. Cala sua boca, miserável. Somente isso. A possessão desses caras é realmente contra o crente, contra a Bíblia. Eles ficam possuído, porque a Bíblia está sendo pregada na sua veracidade e eles não aguentam ouvir isso, a verdade. Eles ficam possessos contra os cristãos, contra a palavra de Deus, e tentam de qualquer maneira desvirtuar a poderosa palavra do Senhor. Não, vamos falar que a palavra de Deus não quer dizer isso, vamos falar que Jesus nunca condenou isso, vamos falar que Jesus nunca fez isso, porque nós vamos desvirtuar a palavra e vamos mudar a cabeça deles. Ao contrário do que vocês pensam, nós estudamos a palavra do Senhor. Não adianta vocês ficarem possesso contra a palavra de Deus e contra os cristãos, porque vocês não irão conseguir vencer. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Que Deus abençoe e até uma próxima. Então Jesus ser gay, isso não depõe contra Jesus, ao contrário, eu tenho certeza que se Jesus voltasse, e acho até que ele já tentou voltar, ele ia ter voltado gay, ele ia ter voltado travesti, ele ia ter voltado mulher preta, e ele ia ter morrido em 3 dias, não ia ser em 33 anos não que ele ia durar. Esse você viu no início aí, e pra mim, isso aqui é pra mim, o pior humorista, da qual eu nunca dei uma risada das suas piadas,
Nunca achei graça nele nos seus programas. Fábio Porchat, como esse outros da vida, que se denomina ateu e acha que por ser ateu ele tem direito de zombar de Cristo ou zombar da fé cristã. Assim como outros se acham muito intelectual demais para acreditar em Deus. Mas se Deus deixar que um homem desse caia em leito de morte, no seu último suspiro de vida, no leito de um hospital, a única coisa que ele vai fazer é pedir socorro para Deus, mesmo não acreditando. Porque o ser humano é tão falso, tão hipócrita, que passa a vida inteira sem acreditar em Deus. Mas no seu último suspiro de vida, ele grita: Senhor, me ajuda. Fábio Porchat diz que se Jesus voltar à Terra, se Jesus voltar à Terra, porque ele deve ter tentado voltar, mas não deu porque ele estava com medo de ser morto, mas se ele voltasse, ele voltaria gay, ele voltaria homossexual. E Jesus voltando gay ou homossexual seria muito bom, por quê? Porque ser homossexual não é um demérito para Cristo. Não é uma coisa ruim, mas sim uma coisa boa, segundo ele. E mesmo Jesus voltando, ele não demoraria 33 anos para morrer. Ele morreria com 3 dias. Deixa eu te avisar uma coisa, filho do capeta. Eu falo assim sem medo nenhum de errar. Filho de Satanás. Jesus morreu a primeira vez para nos dar o direito à salvação. Morreu e ressuscitou para me livrar do meu pecado. Mas na segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele voltar, o anticristo vai tentar matar Jesus. O exército de Satanás, do anticristo, vai tentar matar a Jesus Cristo. Eu quero ver se tem um diabo no inferno, se tem um homem na terra que será capaz de matar o nosso Deus. Se ele ainda não voltou, Fábio Porchat, não é por medo, como você diz. Não, ele não voltou porque não é tempo. O Paulo Gustavo, que se encontra internado, o que ele diz? Se Deus, se Jesus fosse vivo, se Jesus fosse vivo, ele estaria no show do Pablo Vittar. Humoristas, filhos do diabo. Quando a conta chegar para vocês, não peça a oração da igreja. Quando chegar a conta altíssima para vocês, não vem em rede social, eu peço oração. Vai morrer por quinto dos infernos. Porque a igreja não vai orar por você. Sabe por quê? Porque até o mesmo próprio Deus, muitas das vezes impede de que o povo dele ore para uma determinada pessoa, para certa raça. Quando Deus trata com as pessoas assim, Deus não permite que ninguém ora, porque ele está tratando. Com Deus, Fábio Porchat, você pode brincar por um curto espaço de tempo, mas vai chegar a sua conta. Se tem uma coisa mais certa do que a morte, uma coisa mais certa do que a morte, Fábio Porchat, é que mesmo que você brinque com Deus, mesmo que você não acredite nele, a conta, o juízo final chegará. Essa coisa é mais certo do que a morte, é a volta de Cristo e a condenação dos ímpios. Então zombe à vontade, zombe enquanto pode. Faça chacota, faça piada enquanto pode. Porque Deus, ele não se deixa escarnecer. Você está pensando assim, eu já falei tanto mal desse Deus aí, e até hoje não aconteceu nada. Por que vai acontecer agora? Falei tanto mal desse Deus aí, até agora, nada aconteceu. Não se deixe enganar. Quando Deus dá corda, você vai longe demais. Mas uma corda, essa corda vai esticar, você vai levar um tranco, o tombo vai ser tão grande.
Aí você vai gritar, aí você vai chorar, aí você vai se lamentar. Não é Paulo Gustavo, não é o marido de Paulo Gustavo que está pedindo oração? Não é ateu? Ele não acredita em Deus, para que vai querer oração? Porque quando as coisas apertam, a primeira pessoa que a gente vai lembrar é de Deus. E infelizmente para nós, infelizmente para vocês, Deus é misericordioso. Deus perdoa Deus perdoa todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Por mais que você seja quem você for, se você se arrepender, Deus perdoa. Mas não se arrepende não para você ver. Vive essa vida que vocês estão vivendo aí. Eu falo aqui agora para os humoristas. Humoristas, vocês que usam a religião para fazer humor, vocês são a pior raça de todas. Vocês são a pior raça de todas. Esse bando de humoristas sem vergonha na cara, bando de vagabundos que faz humor com Cristo, com o Evangelho e com os cristãos. Ei, vocês mesmo, o que é de vocês está reservado. O que é de vocês está preparado. Não vai demorar a chegar a conta. A conta vai chegar muito rápido para vocês.